Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês. Me sinto em casa. Um acolhimento fraterno que nos enche o coração de alegria. E olhando daqui para lá, eu só vejo almas nobres, encarnados para um projeto de redenção. Todos nós, independente da condição econômica, social, cultural, somos espíritos. E estamos temporariamente encarnados. Esse período que vai do berço ao túmulo, que é muito variável, de algumas horas para uns, de algumas décadas para outros, mas é um período muito curto em relação à caminhada milenar. E nesse período nós temos a oportunidade de desenvolvermos, crescermos espiritualmente e realizarmos o bem, que é o propósito essencial do espírito na Terra. Ser bom, transformando o seu ambiente familiar, profissional, social, num ambiente melhor. Porque disse Jesus, que é o nosso mestre, que é o caminho, verdade e vida, vim depois trabalhar na minha vinha. A seara é imensa e os trabalhadores são poucos. Então somos todos convidados, como diz Joana de Ângeles, no livro O Despertar da Consciência, a partir do momento em que nós despertamos para essa realidade, mudamos nossa postura no pensar, no falar e no agir. Então hoje nós vamos refletir um pouco sobre esses 3 itens que nos últimos anos têm ocupado a minha mente. Porque se nós somos espíritos, portanto nós estamos encarnados. Nós não somos da Terra, nós estamos de passagem pela Terra. E qual é o caminho, qual é a trajetória que nós temos escolhido? A porta larga ou a porta estreita? Nós temos escolhido desfrutar e crescer ou apenas viver como todos vivem? Nós estamos sendo a diferença que queremos ver no mundo? Ou nós queremos que os outros mudem o mundo? Então, são reflexões para hoje. E o destino que todos nós almejamos, eu acho que aqui também todos almejam, é a felicidade. Mas essa felicidade nós só vamos encontrar no reino de Deus, e não no reino da terra dos homens. Então hoje, a nossa reflexão vai ser em torno dessas 3 palavras. Então, o Espírito, o que é o Espírito? Nós não vemos o Espírito. Mas será que ele existe? Nós vamos encontrar uma definição muito interessante que o Espírito é uma centelha divina, criado simples e ignorante e destinado à perfeição. Centelha divina. Olha que extraordinária essa definição. Centelha é algo que brilha, algo que ilumina. Então Deus nos criou para brilhar, para iluminar. O Espírito é a força que dá vida. Em hebraico, a palavra Espírito também significa vento ou sopro. Quando Deus soprou vida no homem, significa que ele deu um espírito. Então, quando Nicodemos perguntou: que é preciso para ver o reino de Deus? Disse o mestre: é preciso que nasça de novo. E ele disse: mas como pode um homem já velho entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos não conseguia processar outro entendimento que não fosse o material, o visível, o físico. E aí Jesus diz: é necessário nascer de novo.
o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Ela estava se referindo ao sopro da vida, que naquele corpo físico ia receber essa carga energética e desenvolver-se. Um corpo sem vida, após a vida, né? Após a existência, não tem mais esse sopro, porque desligou-se. Entendeu? Encarnados somos alma. Allan Kardec escolheu esse termo para distinguir o período em que nós estamos fora do corpo. Então, daqui a 80 anos, vamos dizer assim, o espírito do André. Tá bom, 80? Hoje nós dizemos a alma do André. Então, o espírito encarnado chama-se alma. Então, nós somos compostos de 3 aspectos. O ser pensante, né, que é o espírito. O perispírito, que é o envoltório semimaterial, que liga o espírito ao corpo, que é esse aglomerado celular que serve de instrumento para a manifestação da nossa vontade. Então, fora do corpo físico, o espírito não consegue atuar nesse processo encarnatório. Por isso que nós utilizamos essa ferramenta preciosa, que o André Luiz, não esse aqui, mas aquele outro lá do livro Nosso Lar, diz que é uma máquina divina. Nosso corpo é uma máquina divina. Funciona desde o primeiro momento da pulsação até o último, né, da nossa encarnação. Então, o aglomerado celular é composto de órgãos, sistemas que funcionam em harmonia, quando nós não desarmonizamos, né? Então, esse ser pensante é o co-criador. Lá no Livro dos Espíritos, questão 73, Allan Kardec vai obter dos espíritos essa afirmação, que o espírito é o ser pensante, né? O perispírito é envoltório seu material e o corpo a máquina divina. Então a alma é o espírito encarnado, é a manifestação da centelha divina no aglomerado celular. Se o espírito é o princípio inteligente do universo, ele é individualizado, com moralidade própria. Ele é distinto de Deus, seu Criador, e da matéria, a qual se une para se poder manifestar. A inteligência é um atributo do espírito. Tem um filósofo francês, René Descartes, que disse o seguinte: penso, logo existo. Então, o princípio inteligente do universo é racional. Ele consegue processar, avaliar, calcular, planejar. É a nossa capacidade, né? E disse Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a partir do instante que eu vou expandindo a minha consciência, eu vou me conectando com a energia superior, que o Júlio falou agora há pouco aqui. Tudo é energia no universo. No livro, que é o 5º livro da série Espírita, a Gênese, capítulo 14, Allan Kardec vai trabalhar essa questão do fluido. Tudo é fluido. Com o pensamento, está lá no artigo 20 desse capítulo, nós atuamos sobre o fluido, modificando-lhe as propriedades. Então, se eu tenho um pensamento elevado, eu atuo, modifico e torno agradável esse fluido. Se eu tenho um pensamento negativo, desagradável, de ódio, vingança e tal, eu modifico as moléculas desse fluido, tornando-o desagradável. André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 2, ele vai abordar a questão seguinte. Eles deslocavam-se para atendimento no umbral. E num determinado espaço, área com I, área, né? Ele percebeu que a respiração tornou-se ofegante, como, e ele compara, fumaça de uma queimada.
E ele achou aquilo estranho, né? Como ele questionava tudo, ele perguntou ao assistente Aulus, mas o que é isso? A respiração ficou pesada. Aí o Aulus diz assim, aqui, André, são condensações fluídicas de mentes em desequilíbrio na Terra e no plano espiritual, que num conúbio produzem essas energias, tornando o ar quase irrespirável. No outro momento, André Luiz nos informa, no livro Nosso Lar, que lá na colônia tinha uma enfermaria enorme, onde os espíritos recém-desencarnados eram atendidos no processo de reabilitação. E ao fundo, ele percebeu que sobre um leito caía pétalas brancas, como se fossem pétalas de rosas. E ele perguntou, o que é aquilo? Lá o assistente disse, André, é a mãe dele que na Terra está orando por ele. E a vibração do pensamento dela transforma o fluido em bálsamo e reconforta-o, fortalecendo a sua recuperação. Olha que nosso lar está na ionosfera. Nós temos a atmosfera, a mesosfera, a estratosfera e aí a ionosfera. Então, o pensamento da mãe chegava lá carregada de amor na oração que ela fazia. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Aquela mãe orava convicta da energia do amor que transbordava de seu coração. Porque o sentimento são estados afetivos que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos vivenciados. Eles podem ser alegres, felizes, dolorosos ou tristes, e são moldados por experiências passadas, por crenças, por memórias, personalidades e pensamentos ligados a uma emoção específica. Quantas e quantas vezes, claro que isso não acontece com vocês, mas comigo já aconteceu, né? Diante de um fato, de um acontecimento, vem aquele sentimento de raiva. Né? Se esse sentimento permanecer por mais de 5 minutos, já vai nos causar um estrago muito grande. Então, quando a gente consegue entender isso, a gente passa a gerenciar nossos sentimentos, controlar nossas emoções. E aí vem o entendimento do que Jesus quis dizer, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então o fardo de Jesus era suave, porque não tinha ressentimento, ódio, raiva, rancor. E quando a gente descobre isso, descobrimos o antídoto para curar as doenças. Porque muitas das doenças são somatizações desses pensamentos e sentimentos que ainda a gente não conseguiu dominar. Então o sentimento deve ser monitorado, conhecido, avaliado, para a gente perceber que certos sentimentos nos trazem dissabores. E como somos pessoas inteligentes, espíritos pensantes, eu acredito que queremos o melhor para nós. E a partir daí, a doutrina espírita abre um horizonte enorme, trazendo a mensagem do Cristo em espírito e verdade, para que a gente possa vivenciá-la, não na letra morta, mas no espírito que vivifica. Então, nós temos algumas faculdades extraordinárias. Ver, ouvir e falar. Mas disse Jesus que muitos têm olhos de ver e não veem, têm ouvidos para ouvir e não ouvem. O que quer dizer isto? Lá em Mateus 13,16. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. O que quer dizer isso? Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram,
e ouviram o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Creio que todos conhecem essa parábola extraordinária, né? Então, o que quer dizer, o que significa ver nessa colocação lá que Mateus registrou? A expressão ter olhos, mas não ver, significa que as pessoas podem enxergar fisicamente, mas não conseguem compreender ou perceber as coisas espirituais. Ter a sensibilidade na alma para sentir a vibração do que está vendo. Então, tudo que a gente está vendo está em vibração. Se a gente, de manhã, fechar os olhos e ouvir o canto do pássaro, e antes de buscar alimento, ele agradece a Deus cantando, nós vamos ter a sensibilidade apurada, aumentada. Se ouvir uma cachoeira, né, e fechar os olhos, você vai sentir a vibração daquela água, e assim da flor e de tudo que está ao seu redor, principalmente da pessoa que está ao seu lado, para poder sentir a vibração daquela alma que transita com a gente nessa encarnação. Tudo em natureza está em vibração. Uma criança, um adulto, um idoso. Ter esse olhar. Então Jesus falava sobre o significado de sentir naquilo que estamos observando. Tem algumas frases interessantes sobre ver e enxergar, né? Uma daqui, o príncipe, 1532, eu não tinha ainda reencarnado naquele tempo, né? Diz o seguinte, ó: todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. Interessante isso, né? A pessoa nos olha e parece que nos conhece, mas poucos realmente sabem quem somos, o que sentimos, principalmente os que estão em nossa volta, o familiar, né? Porque a família é uma ideia genial de Deus. E ali estão os espíritos vinculados por laços comuns para o desenvolvimento, para o crescimento, na busca de entender o que é o amor. Por isso a gente está junto, né? Para entender o que é o amor. No grupo de estudos da nossa fundação, da associação lá, alguém disse: quantas vezes eu vou ter que reencarnar na Terra? Eu disse assim: está lá no Evangelho. Tantas quantas sejam necessárias até aprender a amar. Se você aprender a amar nessa encarnação, não precisa outra. Aprender e realizar. Porque o amor é a essência. Vá até onde a sua vista alcançar. E ao chegar lá, você conseguirá enxergar mais longe. Interessante isso, né? Você olha a montanha, sobe até ela. Quando chegar lá, você vai ver muito para frente. Sobe na outra montanha e assim sucessivamente. A visão clara é o guia que conduz à conquista. Defina seus objetivos com determinação e propósito. Nós precisamos definir o nosso propósito, né? Ter visão é olhar sempre para frente. Aprenda a ver as coisas de outra forma, de outro ângulo, para não perdermos as oportunidades que a vida coloca diante de nós. Então tem pessoas que têm aquela síndrome da Gabriela, né? Não sei se vocês lembram, né? Tinha uma novela uma vez que era Gabriela, né? Ela dizia assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Nós podemos, como diz Chico Xavier, apesar de não voltar atrás e fazer um novo começo, podemos começar hoje e fazer um novo fim. Então a doutrina espírita abre horizontes para a gente enxergar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. Jesus falava muito para o espírito e não para o homem. E a mensagem dele era atemporal, ou seja, foi válida lá no ano 0
é válida no ano 2025 e vai valer sempre, porque ele falava para o espírito e não para o ser humano. Então, o que quer dizer ouvir com a alma? Cada som tem um propósito: alegrar, excitar, acalmar. Ouvir com atenção, com respeito, com interesse no assunto do outro. Muitas vezes o outro está falando, a gente já está fora, já está processando, já está querendo responder. Então, dar o tempo necessário e ouvir com a alma, o sentimento, com respeito, né? O cantar mavioso do pássaro, o farfalhar das folhas das árvores, o som musical do violino, da harpa, da clarineta e outros instrumentos. O relato do familiar, do próximo, expressando sua dor ou necessidade. Então, quando a gente ouve com a alma, a gente consegue avaliar aquilo que está ouvindo. E quando a gente ouve na superficialidade, como diz meu amigo, passa batido. Ele não consegue entender o que está acontecendo com o outro, né? Algumas frases sobre saber ouvir. Saber ouvir é uma arte. Nós precisamos exercitar essa arte, né? Saber ouvir. É preciso saber ouvir as palavras entreditas, mais do que as que foram claramente ditas. Ouvir as palavras que restam na penumbra. Ouvir não só os lábios, mas os olhos, os gestos, os passos, que falam muito e falam sempre. Não é verdade? Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas você olha a expressão facial, ou o caminhar, ou o gesto, o tom de voz está dizendo outro. Então é preciso treinar essa prática, essa arte de saber ouvir. Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Esses dias eu vi uma entrevista de um senhor que subiu no Monte Everest, porque ele queria escutar Deus no silêncio lá do monte. Eu achei aquilo incrível, né? E ele foi lá, quase morreu naquele gelo, mas ele disse que conseguiu escutar Deus no silêncio do Everest. Ou seja, Jesus recomenda, quando fordes orar, entrai no seu quarto, ou seja, entrai na sua intimidade. E ali, então, conectar-se com essa energia transformadora, que é a energia divina. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Essa aqui é uma frase do Rubem Alves. O que é ouvir e falar com sabedoria? A nossa voz deve refletir a mensagem divina. A vibração da fala levanta multidões. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram e os mártires desceram ao circo. À época, quem declarava-se cristão, seguidor do Cristo, era condenado à comida dos leões, né? Ao circo de Roma. Então, quando Jesus falou do amor, estes mártires desceram ao circo, porque eles foram tocados na sua intimidade, no seu íntimo, né? Hoje não somos mais comida de leões, mas a sociedade que nos circunda pede conduta adequada. Como falou Tales de Mileto, há 600 anos antes de Cristo, né? A sua filosofia atravessou os séculos e chegou a São Bento do Sul no dia 12 de março de 2025. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos da história humana. E ele disse que só 3 coisas eram necessárias à felicidade humana. E ele foi tão feliz que ele definiu cada uma delas em 2 palavras. Olha o poder de síntese de Tales de Mileto. Se você quer ser feliz, diz ele, só 3 coisas são necessárias. Primeira,
consciência tranquila. Fácil, né? 2 palavras. Segunda coisa, coração pacificado. Ou seja, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimentos. E terceira, conduta reta. Então, se a pessoa tiver a consciência tranquila, o coração pacificado e a conduta reta, de acordo com ele, é uma pessoa feliz. E aqui diz o seguinte, ó, que nós somos mensageiros da paz ou da guerra. Essa paz pode ser entre 2 pessoas, ou 3, ou 4, e a guerra também. Nós podemos fomentar a guerra ou fomentar a paz. Mahatma Gandhi, o grande homem indiano que libertou a Índia do jugo inglês, afirmava, dizendo assim: eu acredito que uma pessoa pode viver em paz. Se essa pessoa viver em paz, vai influenciar na outra pessoa que com ela vive. 2 pessoas em paz vão influir no meio, na família, né? Uma família influi na paz do bairro, o bairro da nação, a nação no mundo. E foi com esse pensamento que ele implantou essa filosofia de pacificação. Então, aonde nós estivermos, nós podemos promover a paz ou incitar o conflito. Por isso aqui somos mensageiros, onde estivermos. E a palavra movimenta energias. Então, toda palavra é fruto de um pensamento, é fruto de um sentimento. E ao verbalizar, nós estamos vibrando na dimensão do espírito. Frases sobre a palavra, ó. Teus pensamentos se transformam em palavras. Tuas palavras em atos. E suas atitudes identificam você. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Então Jesus recomenda vigilância. Nós pensamos mais ou menos 60 mil pensamentos por dia. Quantos de nós paramos para pensar no que andamos pensando? Parece meio paradoxal, né? Mas é bom avaliar o que a gente anda pensando. Se são pensamentos construtivos, positivos, se são pensamentos de tristeza, porque a maioria deles está vinculada ao passado, que bem ou mal já foi vivido. Muitos estão ansiosos pelo futuro que não chegou. E poucos de nós vivem o presente, concentrado naquilo que está fazendo. Vamos falar agora um pouco sobre caminho. Falamos do espírito até aqui, né? Como nós só temos até meia-noite, né? Então vamos por etapas. O que é um caminho? Pode ser pedregoso. Um caminho pedregoso é um tráfego difícil. Podemos dizer os corações que estão cruéis. A crueldade nos leva a um caminho pedregoso. O esburacado é um tráfego lento, danifica o veículo, né? São os vícios. São opções que nós fazemos na escolha do caminho que nós queremos trilhar. Um caminho cascalhado facilita o deslocamento. É quando a bondade começa a fluir, a preponderar. Um caminho pavimentado, asfaltado, dá mais segurança. É o sentimento de compaixão. Então, quando a gente desenvolve a compaixão, a gente caminha num trilho melhor. E a pista dupla e asfaltada melhora o fluxo de veículos. É o amor. Então, eu fiz essa analogia, né, dos caminhos e os nossos sentimentos. Como que a gente pode melhorar o fluxo, né, na nossa caminhada aí pela terra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está lá em João 14, 6 e 7. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que forte, né? Então, se a gente quer ir a Deus, como diz Paulo na sua epístola aos Coríntios, né? Não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, ele inoculou, ele absorveu essa mensagem. E a partir dali, passou a vivenciar. Ou seja, o caminho de Paulo
tornou-se muito melhor a partir da decisão de aceitar Jesus como o caminho. Porque a mensagem do Cristo é libertadora. Ela veio para a transformação da humanidade. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Olha como é profundo o que está escrito aqui. E eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo que vai curar, né? Ele vai aliviar, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Lembra que eu falei lá no início? O espírito, a alma. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 29. Então Jesus fala de um reino destinado aos simples de coração. Porque o orgulhoso, que mantém em si o egoísmo ainda presente, ele não consegue entender o que Jesus está falando. Porque Jesus fala para o espírito. O passado de todo e qualquer homem determina seu presente. O erro de um dia pode refletir por toda uma vida. Então aqui vem o que disse Paulo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque quando a gente consegue avaliar a consequência antes do ato, a gente muda o ato. Porque vê que aquilo é uma alegria temporária e que vai trazer um dissabor lá na frente. Então a gente muda o rumo da ação. E o destino? Qual o nosso destino? Onde queremos chegar? O que desejamos conquistar? Então, se o nosso destino é o reino de Deus, o que acontece? Nós temos que ver o significado disso, né? Qual é a trilha? Qual é a rota? Qual a direção? Então, o que significa isso? Local onde alguém vai. Direção, destinação, meta, rumo. Partiu sem destino. Então, dificilmente a gente pega o carro e pega a BR sem ter definido onde é que a gente está indo, né? Porque se for para Curitiba, tem que pegar sentido norte. Se for para Florianópolis, tem que pegar o sentido sul, né? Então, para nós chegarmos ao reino de Deus, tem que definir a trilha, a rota, o destino. Senão a gente se distancia cada dia mais, né? Quer chegar em Curitiba e vai para o sul, só se der a volta para chegar em Curitiba, né? Der a volta no planeta. Perceberam? Tudo que é determinado pela providência ou pelas leis naturais, a sorte, o fado, a fortuna, quis o destino que ele se fosse cedo. Essa é uma frase muito comum assim na sociedade, né? Quis o destino que ele partisse. Mas será que é isso mesmo? Ou ele foi imprudente? Ou ele ocasionou acidente por imprudência? Ou por excessos? Então, nem sempre o destino é aleatório, ele é definido pelas ações de cada um. Nós podemos mudar nosso destino, alterando-o para uma vida mais equilibrada, mais serena, menos conflituosa a qualquer momento. O que há de vir de acontecer é o futuro. Ninguém sabe o seu destino, mas podemos construir nosso destino. O Divaldo fala muito que ele era para ter desencarnado há 20 anos atrás já, né? Mas aí o destino dele foi alterado, para que ele ficasse mais um tempinho, né? E agora já fez 96 anos. Né? Paulo, ao escrever aos Coríntios, diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós temos no nosso grupo uma pessoa que ficou 15 anos no alcoolismo. E semana passada ele comemorou que faz 1 ano que ele está no nosso grupo. Ele estava tão feliz que a felicidade dele nos contagiou a todos.
Aqui eu descobri o sentido da minha vida. Nossa, aquilo nos encheu de alegria, né? 15 anos vivendo na sarjeta e de repente ele recobra a dignidade. Ele muda o seu destino. Então aquilo nos fez felizes, né? Então o destino na dimensão física é chegar em um lugar conhecido ou desconhecido, próximo ou distante. Conquistar uma condição econômica e financeira melhor, adquirir o carro dos sonhos, casar, ter filhos, ser feliz. É o destino na dimensão física. Na dimensão espiritual é encontrar o reino de Deus. Disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Está lá em João 18:36. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Quando o sacerdote fariseu disse, tu és rei? Ele disse, tu o dizes, mas meu reino não é deste mundo. Eles tentavam enredá-lo, né? Para prendê-lo. Mesmo assim, depois o prenderam. Né? O reino de Deus está dentro de vós. E realmente, quando a gente mergulha na reflexão, nos conhecendo, como recomendou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Perguntou a Allan Kardec qual é o meio prático de resistir à atração do mal e de desenvolver-se, de crescer, espiritualizar-se. A resposta foi, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo. E aí vem Santo Agostinho na questão 919a dizendo assim, fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, dialogava com minha consciência e passava revista a tudo o que fizera. Eu indagava de mim mesmo se eu teria feito todo o bem ao meu alcance, se eu teria desprezado alguma oportunidade de ser útil, se eu teria feito ao próximo o que eu desejara que o próximo me fizesse. Todo aquele que isso fizer, continua lá na resposta, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará. Então essa viagem interior, essa autoanálise, após um dia, revendo as ações daquele dia, é uma receita para a gente encontrar dentro de nós a paz, o equilíbrio, a serenidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 4, nós vamos encontrar a realeza de Jesus. O título de rei na terra tem uma conotação diferente do título de rei no plano espiritual. Na terra, o título de realeza é conferido por pessoas e exercido por um período de tempo limitado. Essa realeza acaba com a morte do corpo físico. Muitos reis não sabem disso. Acham que vão ser rei para a eternidade. Não. Ele é rei enquanto encarnado. A realeza de Jesus, porém, advém do mérito moral e é permanente, sobrevive à morte. É a esta realeza a que Jesus se refere, quando diz a Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possamos ser hoje um pouco melhor que ontem e amanhã um pouco melhor que hoje. Para que ao final dessa encarnação possamos olhar o acervo de experiências vividas e nos alegrarmos por aqueles que compartilharam conosco a trajetória. E possamos olhar para trás e ver que nossos pais que nos acolheram, nos encaminharam, estão felizes com o nosso retorno. E possamos continuar nesse processo evolutivo que é milenar. Muita paz, muita luz, que as famílias se unam cada dia mais e que possamos implantar na terra o reino de Deus. Obrigado.